Leviatã é uma espécie de monstro do mar que permeia o imaginário de alguns navegantes até os dias de hoje. Ficou interessado? Então, embarque comigo nessa história. É uma espécie de peixe feroz citada no Antigo Testamento. É uma criatura que, em alguns casos, pode ter interpretações mitológicas ou simbólicas, a depender do contexto em que a palavra é usada. Geralmente é descrito como tendo grandes proporções. É bastante comum no imaginário dos navegantes europeus da Idade Média e nos tempos bíblicos. No Antigo Testamento, a imagem do Leviatã é retratada pela primeira vez no livro de Jó, no capítulo 41. Sua descrição na referida passagem é breve. Foi considerado pela Igreja Católica durante a Idade Média como o demônio representante do quinto pecado, a inveja, também sendo tratado como um dos 7 príncipes infernais. Uma nova explicativa revela uma primeira definição: monstro que se representa sob a forma de crocodilo, segundo a mitologia fenícia. Não se deve perder de vista que, nas diversas descrições do Antigo Testamento, ele é caracterizado sob diferentes formas, uma vez que se funde com outros animais. Formas como a de um dragão marinho, serpente e polvo, semelhante ao kraken, também são bastante comuns. O livro de Jó, no capítulo 41, aponta a imagem mais impressionante do Leviatã, descrevendo-o como o maior ou mais poderoso dos monstros aquáticos. No diálogo entre Deus e Jó, o primeiro procede a uma série de perguntas que revelam as características do monstro, tais como: vamos ver o que está escrito em Jó. Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou bradamente falará? Fará ele aliança contigo, ou a tomarás tu, o servo, para sempre? Brincarás com ele, como se fora um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo? Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça de sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como um selo apertado. Ou a outra se chega tão perto que nem o ar passa entre elas.
Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espinhos faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam delas. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, fogo de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca saem chamas. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pregados entre si, cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra, e firme como a mão de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha e o cobre como pau podre. A seta o não fará fugir, as pedras das fundas não lhe tornam de restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Após se deixa uma avenida luminosa, parece o abismo tornado em brancura de crãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, por isso foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Isso está escrito no livro de Jó, no capítulo 41, do versículo 1 ao 34. O Leviatã é uma criatura formada por Deus que representa força indomável e perigosa. Em algumas partes da Bíblia é usada para simbolizar a força do mal e do caos que lutam contra Deus. Em Isaías, no capítulo 27, versículo 1, o Leviatã, como um dragão, representa o diabo. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande força, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Em Isaías, no capítulo 27, no versículo 1, está escrito. E em outras passagens, o Leviatã é apenas uma das criaturas de Deus que depende dele para seu sustento. Mesmo sendo impressionante e assustador, o Leviatã depende de Deus com toda a criação. Lá em Salmos, no Salmos de número 104, do versículo 25 ao 27. Assim é este grande e muito espaçoso, onde há seres sem números, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos estes esperam de ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. O Leviatã nos lembra que somos fracos e precisamos de Deus. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. E fique na paz de Cristo.